Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao vídeo de hoje, que é sobre a obra Recife, Mar que Arrebenta, do escritor pernambucano Marcelino Freire. Esse vídeo é mais um da série de sugestões de leituras. É o momento em que eu compartilho com vocês as minhas sugestões de leituras de autores contemporâneos. Esses autores que ainda não fazem parte do cânone da literatura brasileira, mas que são autores que vêm publicando bastante, com bastante destaque nos últimos 10, 20 anos, então é interessante a gente saber o que esses escritores, que são os escritores do nosso tempo, estão falando sobre o nosso tempo. Bom, lembrem-se que na descrição do vídeo eu deixo sempre as referências completas de todas as obras que eu estiver mostrando para vocês, e nesse vídeo eu deixo também a descrição, eu deixo na descrição o link para um outro texto crítico para quem quiser aprofundar depois as leituras. Vamos lá. O Marcelino Freire é um escritor que nasceu em 1967 em Pernambuco, então está aí na casa completando 50 anos agora. Ele é um escritor que se transferiu para São Paulo em 1991 e desde então ele vem se dedicando bastante à publicação, publica desde mais ou menos 1995 e a partir de 1998, publicando-se já com bastante destaque. Então eu queria mostrar para vocês algumas das obras desse escritor e queria chamar a atenção para vocês para o cuidado que ele tem com o projeto gráfico das suas obras, né? Então não são só palavras jogadas na folha em branco, a gente tem sempre um cuidado bastante importante. Observem esse aqui, o Era o Dito, ele foi publicado em 1998 de forma independente, depois foi republicado pela editora Atelier. Então observem que ele tem um cuidado gráfico, né? Bastante interessante. São coletâneas de contos, não é? Então observem que ele tem sempre um trabalho gráfico bastante bacana, é um livro muito visual esse daqui. Depois, no ano 2000, ele publica Angu de Sangue, que já recebeu uma crítica bastante positiva, não é? Esse livro tem 17 contos e ele foi prefaciado pelo crítico João Alexandre Barbosa, que aponta vários aspectos positivos nessa obra, uma obra que deu aí um certo destaque para o Marcelino Freire. E é uma coletânea de contos que já traz algumas questões que vão permear a obra do Marcelino Freire até os dias de hoje, né? Então a gente tem aqui, como um aspecto importante do conteúdo, a questão da violência. Então é a violência das minorias que são segregadas, é a violência da vida urbana, é a denúncia de situações extremas, situações limites vividas pelas personagens. Então é uma violência nos temas que aparece também na linguagem. Então você, leitor, quando estiver lendo o Recife, pense nisso, lembre-se disso. A violência ela não pode ser só temática, ela tem que aparecer de outras maneiras na obra, e o Marcelino Freire consegue fazer isso com a linguagem. Então, existe o uso dos palavrões, porque ele está falando de violência, de cenas de violência, então o palavrão está lá presente, mas não é só isso. Existe uma fragmentação da sintaxe, por exemplo, da frase que é interrompida, a frase que é como um tiro, como uma facada. Então, inversões na sintaxe que vão causando estranheza para o leitor. Isso também é uma violência na linguagem. Percebam que é uma criação estética a partir da violência. É uma linguagem sempre bastante agressiva. A gente, como leitor, principalmente um leitor que não esteja muito habituado a esse tipo de leitura, ele muitas vezes se sente mesmo, né, tapa na cara do leitor em diversos momentos. Então, é um livro que também, como vocês podem ver, tem um cuidado, né, com a imagem, né, tem um cuidado com o projeto gráfico, muito legal. Em 2001, Marcelino Freire já tinha publicado aí várias coletâneas de contos, e aí um crítico chamado Nelson de Oliveira organizou uma seleção e publicou sob esse título, que é a Geração 90. Qual que é a ideia do Nelson de Oliveira aqui? Ele queria pegar os escritores que vinham se destacando na produção brasileira de contos nos anos 90, que é essa geração que começa a escrever com o computador, né? Então é interessante a gente pensar, será que isso transforma de alguma forma, isso altera de alguma maneira o jeito de escrever, né, a maneira como esses livros são publicados? Muita coisa aqui foi publicada, por exemplo, em blogs, foi publicada na internet e depois vai para o papel, para o texto escrito. Então,
Nesse livro chamado Geração 90, Os Transgressores, o Nelson de Oliveira reúne um monte de escritores brasileiros e dentre eles o Marcelino Freire como sendo um dos autores que se destaca. Então, quando a gente procura a fortuna crítica desse escritor, a gente encontra, né, uma referência bem forte a ele aqui. Bom, dentre outras coisas, o Marcelino escreveu esse livro, ele organizou esse livro que chama Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Que a ideia é essa mesmo, são contos muito pequenininhos, mas muito pequenininhos mesmo. Então, isso aqui é um conto. Vale muito a pena dar uma olhada, é uma grande brincadeira com o que seriam os 100 melhores contos, né, que é uma outra publicação, e aí o Marcelino convida vários escritores para escrever os mini contos que ele reúne aqui, é bem bacana. O Marcelino Freire, em 2005, publica essa obra chamada Contos Negreiros. Percebam que bonita que é a edição, né? Então, uma edição em capa dura, tem um trabalho gráfico também bem bonito. E esse livro foi premiado com o Jabuti em 2005. É interessante a gente perceber que isso vai dar uma publicidade grande, não é, ao autor, à sua obra, então ele acaba sendo bastante reconhecido, não é, a partir de contos negreiros. Essa coisa de prêmio literário, ela é muito legal, mas ela também pode ser uma complicação, né? Porque os autores, às vezes, recebem o título, sabe? Tipo um carimbo na testa, assim, Prêmio Jabuti. Aí parece que agora ele tem que escrever para ser premiado de novo, que ele tem que ganhar prêmios, né? E que ele tem que manter aquele jeito de escrever, e nem sempre vai ser assim, né? O prêmio, ele é muito legal, é um grande incentivo, é um reconhecimento mesmo da obra, mas também tem que tomar cuidado para o prêmio não virar um carimbo negativo na testa e acaba tolhendo, né, a liberdade do escritor. Mas é um livro que acabou deixando aí o Marcelino Freire bem mais popular. E aí a gente chega na obra, que é a obra de hoje, que é o Recife Marca Arrebenta. É um livro lindo, como vocês podem observar, como objeto livro, né? Ele tem um trabalho, um cuidado gráfico também impressionante. Na capa a gente já percebe que ele tem aqui, ó, Marcelino Freire, Recife, Marca Arrebenta, ilustrações ou gravuras do Manu Maltês, que é um artista plástico que vai trabalhar com o Marcelino neste livro. Então, olha que bonito, né? A gente tem um trabalho gráfico bem legal e que nas ilustrações, né, não são só ilustrações. A ilustração não está aqui para mostrar graficamente o que estava na história, mas ela extrapola, ela ajuda essa história a ganhar novas camadas, novos sentidos. Então são ilustrações bem interessantes, foram feitas como gravura, né, usando a técnica de gravura em metal. Então é um trabalho bem bonito mesmo do artista, do Manu Maltês, que dialoga perfeitamente com o texto escrito. Bom, este livro aqui, ele tem 17 contos e mantém-se bastante fiel ao estilo que o Marcelino Freire vinha desenvolvendo ao longo das suas obras anteriores, como eu mostrei para vocês. Então a gente vai encontrar aqui esse estilo de frases curtas, de uma pontuação que rompe o tempo todo com aquela sintaxe que a gente está acostumado, sujeito, verbo, predicado, né, frases longas que são conectadas por diversos itens. Não, vocês vão perceber que é tudo muito curto, muito direto. E existe também, que é o que eu acho mais interessante nesse livro, uma utilização de recursos poéticos que é muito frequente, é quase que o tempo todo. Então, esse livro é também uma espécie de brincadeira ou de jogo com os gêneros literários. Porque sim, é uma coletânea de contos, mas os contos são super pequenininhos, vocês vão ver que os contos têm 3, 4 páginas, são muito curtos e são altamente poéticos. Então a presença de assonâncias, de aliterações, as muitas rimas, essa pontuação mesmo que vai interrompendo a frase, dando um ritmo diferente, tudo isso são características da poesia. Quando a gente fala em ritmo, né, se existe um ritmo aqui quase que musical, são características da poesia. Então é uma prosa poética? São contos de prosa poética, com temas absolutamente violentos, né? E aí uma coisa também interessante notar nesse livro, as personagens continuam sendo, em geral, representantes das minorias. A gente tem um discurso prioritariamente em primeira pessoa, o que é legal também a gente perceber, porque a gente como leitor começa a ler o conto e você é a personagem. Né? Eu não estou lendo sobre alguém, sobre o diferente, sou eu que estou lá com a arma na mão, com a faca na mão, no momento da leitura.
Então, ele vai ampliando um pouco o seu campo de atuação das personagens, mas todas elas muito angustiadas, todas elas vivendo questões de violência muito sérias. Então, a gente tem aqui os miseráveis, os pobres, as crianças exploradas, os homossexuais, atores, um monte de gente que acaba ficando, né, em geral, assim, na margem mesmo, né, no sentido de estar à margem dos grandes centros. E essas personagens todas dividem espaço com uma personagem inusitada e nova nas obras do Marcelino Freire, que é o Homem-Bomba. Então tem um conto aqui que chama O Meu Homem-Bomba. O que é, né, o meu Homem-Bomba? É muito legal da gente perceber. Agora, esse lirismo que eu falei pra vocês, esse tom poético, ele é muito interessante e ele tá presente, inclusive, em alguns contos de temática amorosa, né? Esse amor também violento, esse amor também vivendo situações extremas e que aparece aqui. São 17 contos bastante diversos, com personagens muito diferentes, mas eu acho que tem um fio condutor, né? Então, se a gente pode pensar num fio condutor, numa coisa que une todos esses 17 contos, eu diria que é a guerra. A guerra em diversas manifestações, né? Tanto nas guerras particulares, as guerras que as personagens travam com aquela sociedade ao seu redor, com aquelas pessoas ao seu redor, quanto as guerras internacionais, porque ele vai falar do Homem-Bomba, vai falar das questões do Oriente Médio, vai falar, por exemplo, das questões indígenas, de como a gente nasce, né? O nosso país nasce de uma guerra que os indígenas precisam travar contra esses exploradores, colonizadores que chegam aqui. E aí você tem das guerras que são contra muitos, das personagens que estão lutando contra milhares de pessoas, mas tem também as guerras que são da personagem contra si mesma. É aquela guerra que a gente luta sozinho contra nós mesmos, não é? Então, quando vocês estiverem fazendo a leitura, pensem nisso, nessa guerra, nas suas mais diversas manifestações, como um fio que vai conduzindo e que vai, de certa maneira, amarrando todos os contos. E aí eu queria destacar 3 contos desses 17. Eu gosto de todos, mas tem 3 que eu gosto mais, e são esses que eu queria destacar para vocês. O primeiro deles se chama Da Paz. Então vamos pensar assim, leitor comum, leitor normal, pega um texto que tem como título Da Paz. Na nossa cabeça já vem um monte de informações, um monte de pré-conceitos, de coisas que a gente já espera que apareçam num texto sobre a paz. E aí o texto começa assim: eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Então, veja que já é um tapa na cara do leitor. Como assim a paz é uma desgraça? Como assim eu não sou da paz? Percebam que o discurso dele vai completamente na direção contrária ao discurso automatizado que a gente repete. Porque a gente liga a televisão e todo dia tem alguém se manifestando a favor da paz, né? Ninguém, em sã consciência, sai na rua gritando eu sou contra a paz. Mas esse discurso já ficou tão banalizado, ele é um discurso de gente que não tá nem aí pra isso, que se aproveita do sofrimento do outro para fazer campanha, e aí a nossa personagem vai dizer, eu não compactuo com esse discurso, que é só discurso, que não é ação, porque não muda em nada. Então, nesse caso, a personagem que diz eu não sou da paz é uma mulher de uma favela que teve o seu filho assassinado, e aí tem uma manifestação organizada pela classe média, pelos coletivos, pelas ONGs que estão lá pedindo para que ela vista uma camiseta e saia nas ruas com uma flor na mão, dizendo que ela é pela paz. E aí ela vai dizer, não sou não, porque essa paz aí pregada pela televisão, essa não é a minha paz. Não vai resolver os problemas da favela, como nunca resolveu. Quantas e quantas manifestações que a gente tem aí e nada se resolve. Então percebam que é um texto brutal, que é um texto agressivo, que é para tirar a gente do lugar comum. Tem muita crítica negativa que se faz à obra do Marcelino e a outros autores, né, da atualidade que tratam com essa questão da violência, que é essa questão de, para falar da violência, usa-se muito a violência. Então, engendra-se um círculo, né, vicioso que não escapa nunca dessa violência. Sim, alguns autores e algumas obras realmente acabam caindo nessa questão. Mas eu acho que o mérito do Marcelino Freire é justamente tirar a gente do lugar comum.
Ele tira o leitor do, eu sou da paz mesmo, nossa, eu concordo, eu vejo a mulher chorando na televisão porque mataram o filho dele, eu choro também, e aí porque eu chorei, né, catarse, então eu me sinto, eu fiz alguma coisa pelo mundo e pronto, vivemos um mundo melhor. Ele vai dizer que não, deixa de ser tonto, leitor, né, deixa de achar que porque você chorou porque viu a mulher na televisão, você está fazendo um mundo melhor. Não está. Então preparem-se, porque ler o Marcelino Freire é tapa na cara toda hora. Leiam esse conto que é muito legal. O outro que eu queria destacar, que acho que é o que eu gosto mais, chama-se Os Atores. Que é incrível, é um conto também curtinho, é isso aqui, ó. São essas pagininhas. E aí o conto começa da seguinte maneira. A última cena é assim. Ele tira o revólver da gaveta, dispara a queima-roupa e eu caio. Como um rei cairia, ou a Petra ou a Fedra. Depois, Leocádio sopra um monólogo sem fim, e chora e ri. As cortinas fecham o espetáculo e voltamos abraçados para os aplausos. Mas, desta vez, eu não voltarei. Explico. Hoje, preparo a arma, a munição. Colocarei 2 balas de verdade para não dar erro, nem branco, para não haver chance de eu me levantar. Leocádio, o ator, não vai acreditar. Tudo farei por amor a ele e ódio. Sei que é dramático, mas eis no que me transformei. Um velho cansado deste faz de conta. Meu coração não aguenta mais maquiagens e luzes azuis e ribaltas. Chega uma hora em que a gente quer ir embora. Pois bem, a ocasião é esta, perfeita. Morrerei para o público ver. Também percebam que é um texto que nos tira do lugar comum, não é? O ator em primeira pessoa, então eu sou o ator, sou eu que estou lá dialogando, não é? Uma coisa que é legal a gente perceber é que todos os contos começam no meio da ação. Não tem uma explicação, quem é a personagem, de onde ela veio, o que aconteceu. Não, o conto começa no meio da ação, justamente porque eles são muito curtinhos, e então a gente já é pego, né, no meio da ação. E o que a gente tem aqui é esse ator chamado Fernando Cabral, já um ator mais velho, já meio decadente, que é apaixonadíssimo por esse ator muito jovem chamado Leocádio. Eles têm um caso, né, vivem juntos, e ele é extremamente ciumento, porque o Leocádio é o jovem, galã, lindo, que tá fazendo novela e que pega as meninas e pega os meninos e faz fila no camarim atrás dele. E ele, Fernando Cabral, que era o grande ator, tá se sentindo, né, de lado, tá se sentindo decadente, sabe que o Leocádio não vai ficar com ele por muito mais tempo. Então ele prepara essa armadilha na qual ele vai morrer em cena, né, pelas mãos do seu grande amor. Então você tem aí uma guerra entre ele e o Leocádio, e também entre ele e ele mesmo, para chegar, né, nesse limite, em que o final previsto é essa morte dele no palco, não é? Uma coisa dramática, bem ator. E esse conto tem um final sensacional. Ele cumpre com aquilo que o Ricardo Piglia e o Cortázar, que são grandes estudiosos do conto, vão dizer pra gente que são características importantes, né, desse gênero literário. Eles vão dizer que o conto tem que ser como um soco no estômago. Não dá tempo de você se preparar, de você pensar, nem de você se recuperar. E esse conto termina assim. Ele começa de uma maneira, né, muito bonita, ele é muito poético, vai ficando duro, cada vez mais duro, e no final é um soco no estômago, assim, você acaba a última linha paralisado, né, com a arma do crime na mão, no palco, na frente de todo mundo. Então, leiam com bastante carinho, que é um texto lindo. Bom, e o último conto que eu queria destacar é o penúltimo da coletânea, e tem um nome incrível, título maravilhoso. Ponto, ponto com, ponto, ponto, né, escrito assim. Então, ele vai tratar dessa questão da internet e do que é a vida virtual e do que é a vida real, né? De uma maneira bastante bonita. E aí o conto começa assim. Marcamos neste terceiro banco à esquerda, perto do chafariz. Neste sol ensolarado onde... Qual luz? Terceiro banco, contei 1, 2, 3, à esquerda, perto do chafariz, à tarde.
Marcamos e ela disse que conhecia bem o caminho, perto da sua casa, pertinho, do chafariz, os pingos. Escuta o sol, o caminho que faz. Também a água e os passarinhos. Terceiro banco à esquerda, contei. Agora é esperar. Onde? Via internet. A gente se conheceu na rede, dentro da tarde, distante dos carros. A avenida, dentro da tarde, o parque. Neste sol de São Paulo, a cada passo, esta dor. 1, 2, 3, pertinho. É só esperar. Primeira coisa para a gente observar é essa questão da pontuação, das frases interrompidas, frases muito curtinhas, as repetições, 1, 2, 3, contei, terceiro banco, 1, 2, 3, contei, terceiro banco. Essas repetições são muito interessantes, vão dando esse ritmo, né, diferente para a leitura. E qual é a história que nós temos aqui? Esta pessoa que marcou pela internet, conheceu alguém pela internet, ela, conheceu pela internet e marcou o encontro na vida real. E aí essa pessoa está sentada no banco do parque esperando. E a pessoa não chega. E aí, gente, somos todos nós, né? Você está esperando e aí você repassa mentalmente 1000 vezes. Ela falou o terceiro banco, 1, 2, 3. Estou no terceiro banco. Ela falou de tarde, é de tarde. Mas será que é o terceiro banco mesmo? 1, 2, 3. Então é essa paranoia na qual a gente entra o tempo todo que a nossa personagem está instalada. Ele está nesse banco do parque esperando essa pessoa chegar e essa pessoa não chega nunca. No decorrer da narrativa, a gente vai perceber que essa personagem é cega. Então ele está sentado no banco, isso ajuda a explicar um pouco a paranoia do 1, 2, 3, terceiro banco e tal. E aí a personagem está sentada no banco e é cego. Está lá, provavelmente com uma bengala na mão, e várias pessoas param para conversar com ele. Para perguntar se ele precisa de ajuda, para perguntar o que ele está fazendo ali, para perguntar se ele quer alguma coisa. E ele vai ficando nervoso, porque ele não quer ajuda, ele não quer essas pessoas, ele não tem nenhum problema, ele só quer que a pessoa com quem ele marcou o encontro chegue logo. E aí ele vai dizendo, por exemplo, eu sei que é São Paulo, em São Paulo ninguém chega na hora, em São Paulo tudo é muito longe, tudo é muito distante, ela vai chegar. E aí ele fica lá esperando. Aí daqui a pouco ele diz, eu sei, ela não vem. E ela não vem, eu vou ficar aqui esperando, o dia vai acabar e ela não vai chegar, então ela vem e ela não vem. A personagem passa a tarde toda sentada nesse banco, vivendo o dilema, essa guerra interior entre ela vem, eu fico esperando, ou ela não vem, eu vou embora, isso é tudo uma palhaçada, talvez ela esteja em algum lugar rindo de mim, né? Então é um jeito muito interessante do escritor trazer essas questões sobre o que é a vida virtual e o que é a vida real, e sobre como nós nos comportamos na vida real, e o que nós esperamos da vida real, e o que nós esperamos da vida virtual, e como que essas esperanças todas, elas muitas vezes entram em choque, né? Em geral, não correspondem umas às outras, então é uma discussão bastante interessante, com um final também surpreendente, também muito bacana, muito interessante, nem sempre muito otimista, mas muito legal. Espero ter despertado em vocês a vontade de ler o Marcelino Freire, de ler Recife, essa obra que é muito legal, e ler também, conhecer mais sobre o escritor, ler as outras obras dele. O Marcelino Freire, aqui em São Paulo, organiza todo ano um evento, que agora é muito grande, chamado Balada Literária, que já tem mais de 10 anos, começou bem pequenininho, agora é um evento bem grande, em que reúne grandes nomes da literatura, traz bastante gente legal para discutir. Ele é um autor que agora tem se dedicado também ao romance, né? Depois de muitas coletâneas de contos, agora se dedica também ao romance, então é um escritor que vale a pena a gente estar de olho, vale a pena a gente conhecer. Ele teve também vários contos adaptados para o teatro, musicados, então ele tem, assim, o seu texto é essa coisa bem contemporânea, né? Meio multimídia, que se adapta de maneira bastante interessante a outras formas artísticas, então vale a pena a gente ficar aí de olho nesse escritor. Lembrem-se que na descrição do vídeo tem lá as referências das obras do Marcelino Freire, tem um texto crítico também para quem quiser conhecer um pouquinho mais, aprofundar as leituras sobre esse autor. Curtam o vídeo, compartilhem, quem não é assinante ainda do canal, assine o canal para receber as notificações, e eu espero vocês na próxima leitura.